Várias vezes, e sobretudo em textos jornalísticos, a esclerose lateral amiotrófica aparece descrita como a pior doença do mundo. Vamos saber ao longo desta conversa se há razões para descrever esta doença desta forma. Ela que é descrita, já está descrita no blog do programa hoje, durante a manhã, vários comentários apareceram no nosso blog e apresentam esta doença como rara, devastadora e desconhecida. Em estúdio está a médica, investigadora e docente universitária Anabela Pinto, que pertence ao Conselho Científico da Associação dos Doentes com Esclerose Lateral Amiotrófica e é responsável, entre outras atividades, pela reabilitação dos doentes da consulta desta doença no Hospital de Santa Maria. Muito boa tarde, Sra. Professora. Boa tarde, como está, João Paulo Menezes? Viva. Quando é que começou a trabalhar com... Muito obrigado. Quando é que começou a trabalhar com doentes com esclerose lateral amiotrófica? Bom, isto já é uma longa história que tem o seu início em 87, 88. Acompanhei o primeiro trabalho feito em Portugal sobre esclerose lateral amiotrófica, que correspondeu à lição de agregação da professora Salles Luís. É assim a primeira investigadora em Portugal nesta área, e desde essa altura fiquei realmente impressionada com a gravidade, a severidade, a incapacidade, a angústia, o sofrimento que estes doentes tinham, e era necessário fazer-lhes qualquer coisa. E foi assim que começámos, e nunca mais deixámos estes doentes. E o seu percurso como médica, ao nível da própria especialidade, levava a que este caminho fosse um desenvolvimento lógico, ou houve até uma mudança, digamos, de opções médicas da sua parte? Não. Estou em crer que pus nestes doentes tudo aquilo que fui capaz de aprender ao longo dos anos, da minha especialidade, relacionada com a minha especialidade, e que não existia, ninguém aplicava estes conhecimentos, que são realmente importantes, a estes doentes. Era uma doença do foro neurológico, observada apenas pelos neurologistas, e ninguém mais os tratava. Ora, é exatamente isto que nós começámos a fazer nessa altura, e que deu uma visão diferente. Aplicar os conhecimentos da reabilitação aos doentes neurológicos foi, de facto, uma coisa muito importante. Até aí mesmo os próprios fisiatras tinham muito pouca ligação à neurologia, de tal maneira que durante anos não houve nenhum no serviço do Hospital de Santa Maria, ninguém que se dedicasse particularmente à reabilitação neurológica. E é nesse âmbito que eu tenho trabalhado ao longo destes anos, porque estes doentes têm, obviamente, incapacidades motoras, já vamos com certeza falar mais delas. Sim, sem dúvida. Para os quais a reeducação do movimento compreende-se que seja um corolário lógico. Portanto, a reabilitação tem todo o sentido. Eu imagino que... Quer dizer, na faculdade, se calhar na Faculdade de Medicina, quando estudou, não sei se calhar se falava disto, mas isto implicou depois da sua parte quase um processo de aprendizagem relativamente a esta doença, quase um novo foco de atenção, não é? Porque hoje nestes anos, a professora tem estado muito dedicada à questão da esclerose lateral amiotrófica, não é? Exatamente. Sim, isto depois, à medida que nós vamos descobrindo, vamos estudando, vamos ficando cada vez mais perplexos, cada vez mais colocando-nos cada vez maior número de questões que é preciso responder, e portanto é sempre um caminho novo. Quer dizer, não só em todo o mundo se investiga esta doença, mas todos os investigadores e toda a comunidade científica e toda a comunidade médica tem uma atitude muito proativa, mas de facto não consegue descobrir a causa íntima da esclerose lateral amiotrófica. Esta é talvez uma das maiores dificuldades. Não sabemos com o que estamos verdadeiramente a lutar. Já houve todas as teorias e mais alguma, viral, da degenerescência, as cadeias oxidativas, o stress oxidativo, por aí fora, e de facto
talvez corresponda mais a uma imagem que eu achei muitíssimo sugestiva, mostrada num congresso de AVCs, no Porto, pelo professor Ferro, que dizia que o AVC apresentava realmente uma reação em cascata de degradação, e que representava como se fosse um barco cheio de rombos a afundar. Nós tentamos tapar um buraco, mas não conseguimos tapar todos. É exatamente o que se passa na esclerose lateral amiotrófica. As equipas de salvamento desta doença, umas concentram-se mais na ventilação, outras na comunicação, outras na deglutição, outras na locomoção. E não há uma visão integrada, e ainda não se descobriu a causa, e são muitas estas as dificuldades que se nos colocam nesta doença. Eu não sei se estou a ter um discurso perfeitamente lógico, sem dúvida. Mas as preocupações são tantas que é difícil... Pode ajudar-nos a perceber desde quando é que a doença está, digamos, tipificada, classificada, desde quando é que ela é conhecida? Desde do século XIX, Charcot, se conhece a primeira descrição clássica da doença. Depois, mais tarde, muito mais chamada a atenção, e aliás ficou também conhecida por doença de Lou Gehrig. E também de Charcot, não é? E de Charcot, pelo próprio Charcot, em 1867, julgo eu. E depois vem a doença de Lou Gehrig, que hoje em dia, em Portugal, é quase frequente chamar-lhe a doença do Zeca Afonso. Em Inglaterra é a doença do Stephen Hawking, que toda a gente conhece, é quase um ícone, não é? Sim, na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. E será correto dizer que em mais de um século a ciência não deu a estes doentes a resposta que poderia ter dado se virmos comparativamente com outras doenças, ou apesar de tudo a qualidade de vida destes doentes melhorou por força do que a ciência e o conhecimento foi sabendo? Sim, temos melhorado imenso nestas últimas 2 décadas. Até há 20 anos o abandono era total, creia-me. Não havia ninguém que se debruçasse 5 minutos sobre estes doentes. Fazia-se o diagnóstico, vai para casa, vai morrer, porque não há mais nada a fazer. Hoje não. Hoje nós temos uma equipa de cuidados e um conjunto de cuidados e um conjunto de soluções que oferecemos aos doentes. Não curam, mas aliviam imenso. Hoje já não temos ninguém que venha a falecer por caquexia. Já não temos um estado consumutivo terrível, não é? Já não temos ninguém que venha a falecer por dispneia, pelo menos aqueles que estão aos nossos cuidados, não é? E já temos conseguido que as equipas intra-hospitalares, mas extra consulta de esclerose lateral, se empenhem em resolver os problemas, as complicações que esta doença tem, as intercorrências. Porque um doente pode piorar muito porque tem uma infecção urinária, como outro que tem uma colecistite, tem uma pneumonia, tantas vezes associada ou ao ventilador ou ao grau de fragilidade dos doentes. E as equipas hospitalares de urgência, nomeadamente no Santa Maria, já não têm uma relutância que há 10 anos tinham. Ainda se poderá dizer que têm, mas já não é tão intensa, porque já conseguimos demonstrar a estes colegas, a este conjunto de pessoas, que é possível solucionar as intercorrências. E uma intercorrência não significa o óbito a breve trecho, não é? Sim. Professora, mas conhece bem, naturalmente, o Hospital de Santa Maria, onde trabalha. Sim. É possível ajudar-nos a perceber se, a nível nacional, não digo a nível nacional porque a nível nacional é sempre impossível, não haveria em capital distrito, mas existem outros pontos no país onde os doentes que não são de Lisboa consigam também algum tipo de tratamento qualificado? Existe no Porto, em Coimbra, tem também equipas que trabalham, tem-se vindo a afirmar progressivamente nesta área.
E, portanto, nós hoje estamos de alguma forma confiantes. Mas precisamos fazer um longo caminho, um longo trabalho, porque não é possível, por exemplo, nós em Lisboa somos uma consulta de referência quase nacional, mas embora não seja reconhecida pela tutela, o que deveria ser, é muito difícil dar apoio a doentes que estão no Algarve, em Beja, em Porto Alegre, em Abrantes, em Tomar, no entroncamento, por aí fora. E nós temos-lo feito tentando fazer, utilizando os métodos mais diferenciados que dispomos, nomeadamente a telemedicina. Hoje é um sistema que nos aproxima muito dos doentes. E ao aproximar-nos dos doentes, podemos detectar, planear e antecipar umas intercorrências, qualquer problema, e resolvê-lo atempadamente. Nós, para aumentarmos a sobrevida destes doentes, não só temos que lhes dar mais qualidade de vida, e só podemos fazer se os acompanharmos de perto. Mas está a ver, nós não podemos ver 50 doentes num dia, às vezes 10 doentes num dia é muito trabalho, e precisamos de nos socorrer das novas tecnologias. Esta é uma aposta que eu tenho investigado, tenho já traduzido em números os benefícios que podemos colher delas, inclusive o custo-benefício, e precisamos agora desesperadamente de meios para poder alargar este campo, porque ainda há dificuldades técnicas, mas que resolúveis, e isso realmente será indispensável ter mais apoios ao nível das direções dos hospitais, da tutela propriamente dita. Mas isto sendo uma doença rara, custa dinheiro. Sendo uma doença que é considerada uma doença rara, não é? Pode não ser uma doença muito apelativa no sentido do esforço, e as pessoas podem perder um pouco com isso, será? Será, pode, eu concordo consigo, mas também a outra visão que lhe damos aqui, e que aliás foi também já identificada pela Secretária de Estado da Igualdade, ao dizer que as doenças raras representam 8% da doença em si. E, portanto, isto já pertence ao domínio público. Eu costumo dizer que isto é uma doença, não é uma doença do doente, é uma doença da família, é uma doença dos médicos, dos cuidadores, dos profissionais de saúde, e mais se só tivermos em conta os custos que temos a lidar com estes doentes, para lhes promover realmente uma melhoria da qualidade de vida, eu poderei dizer com muita vontade que isto é uma doença da sociedade, porque implica tantos recursos que afeta a todos nós. Nós sabemos que estamos inseridos numa sociedade com poucos recursos, e, portanto, tudo aquilo que gastarmos temos que dar devida conta do mesmo. Sim. E neste sentido somos responsáveis, não precisamos é de apoio, porque às vezes gastar mais no início, e nós temos essa experiência, o investimento pode significar inicial, uma poupança no final, não é? Para além do bem-estar do próprio doente. Para além do bem-estar do doente. E isto é o ponto principal que nós não podemos esquecer, transmitir que nem sempre o custo inicial se traduz numa perda. Este é um custo com retorno positivo. Sim. Sr. Professor, nós na segunda parte vamos ter tempo para fazer uma caracterização da própria doença. Só queria, antes de fechar esta primeira parte, perguntar-lhe, quando ouve dizer que esta é a pior doença do mundo, isto tem algum suporte? Claro que tem. Basta-lhe explicar que é uma doença que tem e não tem. Eu até gostaria de dar uma experiência que transmito muitas vezes aos meus doentes, em privado, na minha consulta, mas há muitos a quem não o faço, que, apesar de ser uma doença progressiva, fatal e incurável, cuja causa não se conhece,
terrivelmente incapacitante. Apesar de tudo, nós temos um aspecto de sobrevida curta, mas imprevisível, é outro dos aspectos mais estranhos da doença, é a imprevisibilidade. Mas apesar de tudo, sabemos que quando a temos pela frente uma morte anunciada. Ora, se somos, esta é uma doença que afeta sobretudo os adultos mais idosos, não é? E se temos como nessa situação, seguramente que temos filhos, que têm netos, e seguramente querem deixar qualquer coisa, qualquer marca, e têm tempo para o fazer. Eu lembro-me que no Canadá, onde estivemos numa reunião anual há 2 anos, o professor Borásio, um outro professor eminente, muito experiente em cuidados paliativos na esclerose lateral amiotrófica, perguntou na audiência, cerca de 800 pessoas, e essas 800, a grande maioria delas disseram que preferiam ter uma morte anunciada do que uma morte num desastre de automóvel ou num acidente. Portanto, nesse aspecto é um bocadinho positivo, e tendo em conta que os últimos dias de vida ocorrem com uma lucidez acentuada, isso é também um aspecto positivo, não posso deixar de o referir. Sim. Mas, apesar de tudo, é realmente uma doença terrível, muito má. Doutora, vamos ficar então por aqui nesta primeira parte. Depois das notícias vamos voltar à conversa para conhecer melhor esta esclerose lateral amiotrófica. Até já. Estou hoje a conversar com a médica, investigadora e professora na Faculdade de Medicina de Lisboa, Anabela Pinto, sobre aquela que já descrevemos, muito brevemente é certo, como a pior doença, a esclerose lateral amiotrófica. A professora Anabela Pinto disse-nos que se desconhece a causa, a origem desta esclerose lateral amiotrófica. É aos primeiros sintomas a que devemos estar atentos a isso? Sem dúvida. O problema, os primeiros sintomas, regra geral, são os que são mais difíceis até de levar a um diagnóstico correto, é a perda de força numa perna ou num braço, ou perda de jeito na escrita, porque a grande maioria das vezes é atribuída a problemas osteoarticulares ou musculoesqueléticos, ou de origem na coluna, canais estreitos, por aí fora. E às vezes leva-se muito tempo a fazer o diagnóstico. E realmente o diagnóstico precoce tem todo o interesse em ser feito, porque dá-nos mais tempo a conhecer os doentes, dá-nos mais tempo para conhecer a evolução da doença, a velocidade da evolução da doença, e no fundo termos diante de nós um quadro clínico mais verdadeiro, e nós próprios podemos ser mais verdadeiros com os doentes, explicar-lhes melhor o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Agora, quando os doentes chegam muito tardiamente à consulta, já é muito mais difícil. Podemos fazer alguma coisa, não é? Já temos que imediatamente ventilá-los, e a aplicação da ventilação não invasiva, como sabe, é um tratamento já estabelecido e que nós fomos pioneiros nessa área para estes doentes. Inicialmente fazíamos quando os doentes já tinham insuficiência respiratória diurna. Hoje começámos a fazê-lo mais cedo, porque logo nos primeiros estudos tivemos a noção de que se o aplicássemos mais cedo, quanto maior número de horas os doentes fossem ligados ao ventilador, maior era a sobrevida. Logo quisemos imediatamente antecipar e começámos à procura de sinais mais precoces dessa insuficiência respiratória. E temos avançado de tal maneira que hoje em dia mais de 50% dos doentes que nos chegam à consulta beneficiariam desde logo de uma ventilação não invasiva, só que nem sempre é fácil fazer com que os doentes aceitem esta terapêutica, porque sempre é difícil de se adaptar a uma máscara, a um aparelho que deita uma pressão positiva intermitente para inspirar e deixa expirar.
e às vezes não é fácil, precisamos de arranjar meios e pesquisamos imensas coisas, como os estudos neurofisiológicos do diafragma, as provas de função respiratórias, as oximetrias noturnas, sempre na tentativa de encontrar factos concretos que nos permitam dizer aos doentes, olha, perante este facto existe a indicação para pôr a ventilação não invasiva. E os doentes aceitam, a maior parte das vezes hoje aceitam mais, antigamente não aceitavam tanto. Agora, e nós temos a particularidade de sermos um grupo onde podemos ser considerados felizes, porque 80% dos nossos doentes preenchem os critérios de boa adesão à terapêutica. Doutor, deixe-me voltar à questão do diagnóstico, se me permite, para perceber o seguinte. Disse-nos que era importante esse diagnóstico atempado, precoce, mas também percebi, corrija-me se eu estiver enganado, que ele não é fácil de fazer e que ele não chega a tempo porque muitas vezes não existem dados suficientes. É realmente difícil encontrarem as coordenadas todas para se poder decretar que estamos perante um caso de esclerose lateral amiotrófica? Às vezes é difícil, não para as pessoas que têm muita experiência nesta matéria, mas para a maior parte dos colegas que consideram que para quem isto é uma doença rara e não estão habituados ao início. Ou seja, alguém que anda num neurologista, por exemplo, pode andar há 1 ou 2 anos no neurologista sem se perceber que... Não, isso não creio. Eu acho que é fácil, os doentes, por exemplo, que têm uma disfagia, vão à gastro, vão ao otorrino, porque têm também uma dificuldade na articulação verbal, fazem taques, fazem ressonâncias, e depois, como vê isto tudo, são circuitos que vai ao médico e o médico pede um ataque. Depois tem que ir ao médico de família pedir a credencial. Depois da credencial tem que a marcar, depois tem que a fazer, depois vai mostrar ao médico de família, depois vai mostrar... Quer dizer, tudo isto se perde em meses, olha... E depois ataque não é suficiente, tem que se pedir uma ressonância. Depois não é suficiente e porque não é realmente fácil nas primeiras queixas perceber que vai-se desenrolar uma esclerose lateral amiotrófica. Isso é obviamente difícil e leva tempo. Agora, quanto mais cedo se fizer este diagnóstico, quanto melhor será para o doente, claro. Uma das coisas que já nos disse é que se desconhece a causa. Também já percebemos que não existe provavelmente um teste, um teste que diga sim ou não, uma coisa tipo uma análise ao sangue, que fosse uma coisa mais simples. Não, há um exame muito credível e fiável, aliás, é baseado no qual se estabelecem os critérios de diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, que é um eletromiograma. Os sinais de desinervação ativa em mais que 3 segmentos, ou em 2 segmentos mais um segmento craniano, necessariamente implica o diagnóstico. Portanto, só que o que é que leva os clínicos a pedir um eletromiograma? Às vezes não é, porque este é um método... Não é óbvio que o peçam, não é isso? Não é óbvio que o peça, não é? Sim. E isso muitas vezes atrasa o diagnóstico. E depois também é uma doença que é muito aleatória, no sentido em que nem há, não sei, corrija-me, não há provavelmente comportamentos de risco, nem grupos de risco, nem idades, nem sexo, portanto, é uma coisa muito aleatória, muito ao acaso, não é? É, com certeza. E, sobretudo, a sintomatologia é muito diversificada, quer dizer, repare, a pessoa pode não engolir, pode não falar, pode não conseguir articular bem as palavras, pode sentir-se cansada, pode não conseguir escrever, pode tropeçar, pode ter caído, pode não conseguir, já não se veste da mesma maneira, tem algumas dificuldades durante a noite a dormir. Quer dizer, a quantidade de queixas que também podem estar presentes noutras doenças, atrasa realmente o diagnóstico. E é fundamental a avaliação da evolução. E o que é que pode acontecer? O doente vai a um otorrino e o médico sente que dali não teve resposta. E do otorrino vai a um pneumologista. E dali também não teve resposta. Do pneumologista vai, sei lá, depois entretanto apareceu qualquer coisa... com uma falta de força no membro inferior, vai a um ortopedista e o ortopedista também não sei. E repare,
o doente anda da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta consulta e não há nenhum médico que consiga, que tenha visto o mesmo doente em 2 consultas consecutivas e que possa dizer, não, isto há uma evolução franca. Porque não há termo de comparação, cada um olha para si. Cada um olha para si, percebe? E isso também atrasa. São várias as causas que nos levam a atrasar o diagnóstico. Uma das poucas certezas que temos é que é uma doença que não aparece aos jovens, não é? Aparece às vezes. É? Aparece aos jovens adultos. Mas o mais normal é? O mais normal são as faixas etárias mais avançadas, os 60, 65, os 50, mas o nosso doente mais novo tem 20 anos. Sim. É um pouco insólito, talvez, não? É muito raro. E depois de ser diagnosticada e de se ter a certeza que estamos perante um caso de esclerose lateral amiotrófica, o tempo médio de vida é de quanto? Entre 3 a 5 anos. É o tempo médio de vida. 5 anos já será muito tempo, é isso? Não, 5 anos é um tempo razoável. Muitos doentes vivem isso. Agora, se me falarem 10 anos, aí é que só 15% dos doentes é que sobrevivem mais que 10 anos. Sendo, há bocadinho dizia que esta era uma doença fatal, ou seja, morre-se disto, é assim? Ou morre-se das consequências disto? Morre-se disto. Morre-se disto. Não foi possível encontrar ainda uma... Porque não se conhece a causa também, isso condiciona depois a forma de encontrar, a possibilidade de encontrar um tratamento reversível para isto? Claro, pois não se sabe a causa, não se consegue descobrir qual o tratamento mais eficaz para combater essa causa. O que nós fazemos é tratar os sintomas, portanto, e compensar os déficits ou as faltas ou substituir mesmo. Por exemplo, o caso da ventilação não invasiva é perfeitamente uma ajuda parcial ou completa, pode ser completa, dos músculos respiratórios que não funcionam. O caso da colocação, por exemplo, de aquilo que nós chamamos uma PEG, uma gastrostomia, colocação de uma via substitutiva da via oral, substitui completamente a deglutição. Pronto. Mas podemos usar muitas outras ajudas técnicas, entre aspas, que apenas ajudam, não fazem com que os músculos que substituam completamente os músculos, as funções que estão deficientes, ajudam-nas a completar a função que está deficiente. Claro que se a função está perdida, não se pode ajudar, tem que se substituir completamente. E há coisas relativamente simples que ajudam muito os doentes durante muito tempo. Outra área que nós nos temos preocupado muito é com, obviamente que tem e que prende-se com a nossa preocupação desde o início, que é porque os doentes não respiram. Investigámos as causas da insuficiência respiratória. Hoje é claro para todos os investigadores que a falência dos músculos respiratórios condiciona esta insuficiência e que nós temos que a combater para evitar todas as consequências impostas por ela. Antigamente, depois do estabelecimento de uma insuficiência respiratória, a sobrevida era 3 a 6 meses. Nós hoje temos doentes sob ventilação não invasiva, 2 anos e até 3 anos já temos doentes. Isto é muito, muito, muito importante, porque os doentes podem continuar a fazer muita coisa durante o dia, não é? Pois, eu precisamente ia perguntar, porque temos um pouco, se calhar é um estereótipo errado, mas alguma ideia de que as pessoas com esta doença depois ficam já completamente acamadas e completamente dependentes e, portanto, depois já é um inferno aquela parte final, mas não será necessariamente assim em todos os casos, é isso? Não é necessariamente assim em todos os casos, mas as formas mais graves que acabam dessa forma, não é? Porque há muitos doentes que poderá ser isto muito traumatizante, realmente ficar vivo, preso a uma máquina 24 ou 24 horas durante 2 anos, não é para isso que nós trabalhamos.
Doutora, do seu ponto de... Não, conclua, desculpe, conclua. Em todo o caso, se os doentes aceitam esta situação, pois nós, nesta situação, também temos maneiras de promover o bem-estar, facilitando a comunicação, mesmo que eles não consigam exprimir-se. Existem sistemas informáticos que permitem, com sintetizadores de voz e acionar os computadores só por um piscar do olho. Repare, esse é os últimos músculos a perderem a sua eficácia. E nós conseguimos que os doentes, mesmo nessa fase terminal, possam poder comunicar os seus desejos, não é? Doutora, queria aproveitar estes 2 minutos finais para fazer uma pergunta quase de caráter pessoal, que é esta. Em muitas especialidades o médico tem as suas alegrias profissionais, chega ao fim do dia e conseguiu salvar uma vida, conseguiu curar um cancro. No seu caso, numa coisa tão terrível como esta, as suas alegrias são quando muito prolongar, quando muito, não é para desfazer evidentemente, mas quando muito prolongar a vida de um paciente mais algum tempo, é isso? É sempre uma vida de insucesso a sua, não é? Para mim é um insucesso não pelos doentes, de forma alguma. Pelos doentes, enquanto eu já uma vez tive a oportunidade de dizer na SIC, enquanto eu lhes der meios e oportunidades para continuarem a lutar contra a doença, estou encantada. É perfeitamente gratificante. O que mais me preocupa neste momento é não ter meios para fazer formação, não ter meios para ter uma organização a quem possa transmitir este acumular de experiência ao longo dos anos, para que esta atividade possa continuar. Tanto eu como o professor Mamed Carvalho, que é o responsável da consulta de esclerose lateral amiotrófica, temos este problema como um desafio. E esses meios dependem do hospital, dependem do Ministério? Dependem seguramente do hospital, do Ministério, da tutela, que terá que perceber que nós não conseguiremos lutar muito mais anos, não é? A nossa vida profissional tem um fim e é preciso manter esta atividade. Até porque estamos a falar de formação, não estamos a falar de milhões de euros, não é? Não estamos a falar de milhões de euros. Estamos a falar de formação. Para pessoas que continuem o vosso trabalho. Continuem e atualizem. E ajudem. E este trabalho pode multiplicar-se, crescer. Este é um aspecto, é talvez o aspecto mais negativo da minha vida profissional, da sua própria do dia a dia. atividade, sim. Da minha atividade. Sr. Professor, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Dia 21 de junho é o dia de sensibilização mundial. Exatamente, eu agradeço também. Aproveito, deixe-me só dizer que esta luta não pode ser uma luta sozinha, e a APELA tem desenvolvido e tem-nos ajudado muito, mas a APELA não só faz esta semana uma semana de angariação de fundos e isso, mas eu acho que apelava também à angariação de sócios, porque sem sócios, sem pessoas, não se fazem as associações e as causas. Não se defendem as causas. Agradeço então ter vindo à TSF para esta conversa sobre a esclerose lateral amiotrófica. Muito boa tarde. Eu é que agradeço. Muito obrigada.